Olá, aqui é o canal Cinema Pop. Meu nome é Ivan. Top 12 filmes sobre o monstro de Frankenstein. Frankenstein, entre anjos e demônios. Nesse filme temos o monstro de Frankenstein em uma nova versão, enfrentando anjos e outros seres. Aaron Eckhart é o monstro de Frankenstein. Após enterrar o seu criador, ele é atacado por demônios. Ele muda seu nome para Adam e depois de 200 anos volta a se envolver numa guerra entre seres fantásticos. O filme é bom e interessante, mas os efeitos especiais são apenas razoáveis. Frankenstein, filme de 2004. Luke Goss é o monstro e ele está ao lado de grandes atores como William Hurt, Donald Sutherland, Julie Delpy e Dan Stevens. O cientista Victor Frankenstein conta sua história e como criou a vida a partir da morte. Alec Newman é o Dr. Frankenstein. William Hurt é o Dr. Waldman, mentor do cientista Frankenstein. O horror de Frankenstein. O jovem Dr. Frankenstein volta da universidade disposto a colocar em prática seu ambicioso projeto. Com partes de corpos, ele pretende criar uma nova vida. Ralph Bates é o Dr. Frankenstein e David Prowse é a criatura criada pelo cientista. David Prowse foi, além de ator, fisiculturista britânico. Ele foi o corpo de Darth Vader em Star Wars. Frankenstein encontra lobisomem. Bela Lugosi é a criatura de Frankenstein, ao lado de Lon Chaney Jr., que é o lobisomem. O ator Bela Lugosi, que já foi o Drácula antes, nesse filme vive outro monstro lendário. Lon Chaney Jr. é outro ator que é uma lenda dos filmes de terror dos anos 30, 40 e 50. O que falta de efeitos especiais digitais nessa época é compensado pelo talento dos atores e pelo roteiro bem feito. Victor Frankenstein. Nesse filme temos Daniel Radcliffe como Igor, o assistente do médico, e James McAvoy como o cientista brilhante e ao mesmo tempo insano. O foco desse filme é na amizade entre Igor e o médico em sua loucura que perde o rumo. Inicialmente eles queriam ajudar toda a humanidade a vencer a morte. A insanidade do Dr. Frankenstein faz com que ele perca o foco a realizar o sonho da vida vencendo a morte. Frankenstein, de 2015. Outro filme com um elenco de peso com atores como Danny Huston, Carrie-Anne Moss, Terry Todd e Xavier Samuel. A versão moderna da história sobre o novo Prometeu. Xavier Samuel é a criatura e Danny Huston é o criador nessa versão atualizada, feita para o público jovem. O talento dos atores e o roteiro feito pelo diretor e roteirista colocaram o filme nessa posição da lista.
Frankenstein, de 1990. Raul Julia, John Hurt, Bridget Fonda, Nick Brimble, Jason Patric e Michael Hutchence, entre outros incríveis atores. Nesse filme temos um roteiro, uma ousadia ao colocar alguém que veio do futuro para testemunhar o que aconteceu numa isolada aldeia suíça. John Hurt é o visitante do futuro que se vê diante da criação do monstro de Frankenstein. Raul Julia vive o médico e cientista brilhante e ao mesmo tempo insano com suas ideias de vencer a morte. O Jovem Frankenstein, de 1974. Um dos filmes mais brilhantes do diretor e roteirista Mel Brooks. Mel Brooks conseguiu ver o humor onde outros viam apenas a tragédia e o horror. Nesse filme temos dezenas de cenas antológicas e que mostram como um grupo de atores conseguiu criar um filme atemporal. Peter Boyle vive o monstro e Gene Wilde, o cientista obcecado chamado Frederick Frankenstein, neto de Victor Frankenstein. A Casa de Frankenstein. Boris Karloff está nesse filme, mas ele não é o monstro de Frankenstein dessa vez. Glenn Strange usa a maquiagem da criatura. John Carradine é o Conde Drácula e Boris é o Dr. Gustav, que recria o monstro de Frankenstein. Dr. Gustav também traz de volta Drácula e o lobisomem. Esse filme é um clássico pouco conhecido que vale a pena ser visto. A Maldição de Frankenstein. Outro clássico da Hammer com atores importantes como Peter Cushing e Christopher Lee. Cushing é o Dr. Frankenstein e sua criatura é interpretada por Christopher Lee. A criatura do Dr. Frankenstein se tornou mais violenta e irracional do que ele queria, e por isso ele o prendeu. Christopher, que é o monstro aqui, já foi o Conde Drácula no cinema também. Frankenstein, 1931. O clássico dos clássicos no cinema sobre o ser criado pelo Dr. Frankenstein com Boris Karloff e Colin Clive. Até hoje o filme é admirado e estudado por cinéfilos no mundo todo. Cenas antológicas e a movimentação das câmeras fizeram escola, sendo copiadas até hoje. O papel que marcou a carreira de Boris Karloff para sempre. Frankenstein, de Mary Shelley. Após ser rejeitado por seu criador, o monstro de Frankenstein se revolta e busca vingança. Com um elenco estelar de nomes como Robert De Niro, Kenneth Branagh, Tom Hanks, Aidan Quinn e Helena Bonham Carter. Kenneth, além de atuar, também dirigiu o filme de maneira incrível. Helena Bonham Carter aparece no filme inicialmente como a mulher do Dr. Frankenstein, mas ela é morta pelo monstro e aí você precisa assistir o filme para saber. Extras e menções honrosas. Frankenstein Jr. Mudando totalmente o clima, temos a animação que nos divertiu por muitos anos.
Feito pela Hanna-Barbera, temos a versão heróica do monstro, que além de proteger o mundo, também cuida de Buzz Conroy e de seu pai. Penny Dreadful. A série é muito bem feita e tem diversos pontos de interesse, onde outros personagens se encontram. Van Helsing, Dr. Jekyll, Conde Drácula, Dorian Gray e, claro, o monstro de Frankenstein têm suas histórias se cruzando. A Festa do Monstro Maluco. Outro clássico, mas dessa vez do stop motion. Nessa animação temos o sobrinho do Dr. Frankenstein, que se chama Ned, como herói. A festa tem como convidados o lobisomem Drácula, Conde de Notre Dame, Dr. Jekyll, o monstro da Lagoa Negra e muitos outros. Frankenweenie. Da mente brilhante de Tim Burton vem a versão diferente do clássico filme e da literatura. Victor e seu amigo decidem trazer o cachorro Spark de volta à vida depois que ele é atropelado. Assim como outras animações feitas por Tim Burton, esse filme é um clássico moderno. Criaturas Arrepiantes, 1997. Filme de baixo orçamento, mas com ideias muito boas sobre os personagens e como deveriam se comportar. Lobisomem e Drácula são alguns dos membros do grupo de monstros no filme. Thomas Wellington é o ator que vive o pequeno monstro criado pelo cientista e médico Dr. Frankenstein. Exército das Trevas, 2013. Que tal criar um exército de monstros inspirado pelo monstro de Frankenstein? No filme, soldados russos durante a Segunda Guerra Mundial encontram um laboratório de cientistas do Terceiro Reich. As Crônicas de Frankenstein. Essa série mistura trechos do livro com personagens que realmente existiram, como por exemplo a escritora que criou o livro de Frankenstein, Mary Shelley. O inspetor John Marlott investiga a morte e o desaparecimento de crianças e adultos ao lado de Mary Shelley. A inspiração para o Dr. Frankenstein na série é o criador de autômatos Frederick Dipple. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Deixe um comentário ou sugestão. Obrigado por assistir.